Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Junto comigo, minha queridíssima, digníssima, babíssima. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente trouxe um convidado que vai dar uma verdadeira aula preciosa aqui pra gente. Thiago, da Joalheria Prado, que vai, assim, contar tudo, o quanto ele é especializado nesse universo de casamento. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de vocês. E vamos aí, né? Vamos que vamos. Conta pra gente como começou esse seu processo no universo de casamento. Essa pergunta a gente sempre gosta de fazer pra saber como que Qual você... o bichinho do casamento Que horas que Exato. ele te mordeu? E eu sei que Exato, tem história. Tem história, né? Eu comecei desde a época que foi a minha mãe, então desde os 13 anos de idade. E foi bem legal, porque eu me descobri, né, no meio desse universo, algo que realmente me encantou, que foi trabalhar com noivas, né? E é até engraçado isso, porque quando eu quis desenvolver a nossa joalheria, também foi exatamente para poder fazer algo que os casais não viam, não estava acostumado. Então, entre marcas e patentes, né, a gente patenteou então hoje o nosso nome, todas as nossas coleções que a gente faz, exatamente hoje levando o monograma para dentro das alianças, tudo mais, é feito o registro da nossa marca. Então, isso Legal. daí é muito importante também, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente copiar o coleguinha, né? Exatamente. Então, mas a gente tem que trazer um pouco mais de diferença. De identidade, né? Identidade. Então, acho que a gente tem que prezar pelos detalhes. E os detalhes fazem a diferença Total. nesse sentido, né? Como uma aliança bem personalizada, eu acho que é legal, porque indiferente de outras marcas, tudo fica muito parecido. Então eu falei assim, gente, eu tenho que fazer algo diferenciado para oferecer para os meus casais. Então, eu falei, gente, por que não unir hoje, né, fazendo... Enfim, quando a gente é designer, a gente acaba pirando um pouquinho mais e saindo um pouquinho fora da caixinha, né? Então eu falei, gente, vamos desenvolver isso. Aí até que deu certo, depois de muitas tentativas, a gente conseguiu hoje levar aí o monograma do casal para dentro das alianças. E quando você fala isso de detalhes, né, eu acho que... Acho não, né? Eu acho que é uma grande certeza que as alianças, ou enfim, as muitas coisas que a gente vai falar aqui, que não é só de alianças, Sim, né? com certeza. É um pequeno, grandiosíssimo detalhe dentro do Exatamente. universo de casamento, né? Com É o certeza. detalhe que você carrega todos os dias, é o detalhe que sempre te faz alusão, Mais lembrança, né? eternos. Mais eterno. Sim. E conta pra gente sobre essa sua visão, né? Desse universo ultra mega precioso. Ah, claro. Por que também não lembrar dos noivos, né? Os dois são sempre esquecidos, né? Exatamente. Sempre Hoje vai escanteio. ser diferente. A gente vai começar com os noivos, Com os então. noivos. É isso aí. Vamos lá. Conta pra gente que é um diferencial da sua Prado, marca. com certeza. Então hoje a gente consegue estar fazendo as botoaduras, né? Com o monograma do casal em prata ou em ouro. Ou trazendo uma pedra que geralmente masculina, que todo mundo gosta, é o ônix, né? Então tem uma simbologia também. Cada pedra tem uma simbologia. Então a gente pergunta, ou também até mesmo o lápis lazuli, que é maravilhosa. lindo. Ela vem para um tom mais azul. Então a gente precisa entender um pouco mais o que o noivo tá precisando. O que ele vai O vestir, que né? ele vai vestir, A qual cor. é a cor, como que é, que cor é a gravata. Por exemplo, então... assim, com essa pedra lápis lazuli que você falou, eu acho maravilhosa. A roupa do noivo tem que ser assim nos tons de azul ou nada a ver, enfim. Tons sobre tons é super elegante. Sempre, Tá. Então não eu erra, acho né? que não erra, né? Eu acho que a gente indo assim, a não ser quando o noivo é muito fashionista, né? Igual a gente fez o casamento às cegas. Então a gente levou também uma identidade Que legal. bem diferenciado também aí pro terno do noivo também. Ficou bem diferente. Quando a gente fala, vamos chamar assim, desse enxoval
enxoval dos noivos, né? Dentro da joalheria. O que mais que vocês proporcionam, né? Qual que é essa visão desse macro? Porque tem vários momentos, né? Tem desde Sim. o pedido, o noivado, o casamento, as alianças, enfim, tem uma série de Tem de o pós coisas. também? Podia ter o pós, né? Tipo assim, na lua Renovação de mel. dos votos. Não, a lua de mel é tipo O que assim... às vezes acontece também, acaba acontecendo o pós, por exemplo, completou um ano, o noivo vai lá com todos os detalhes e acaba desenhando algo que representou eles. Ai, A que gente legal. faz em formato de joias, Aham. um colar, entrega. Então a gente tem esse cuidado também de também estar lembrando os noivos Uhum. de também uma forma de presentear quem a gente ama, que é De uma eternizar, né? eternizar momentos. Uhum. Eu acho que uma joia, desde do... Por exemplo, teve o bebê, então a gente é lembrado também. Ai, Thiago, você faz um tercinho, você faz a medalhinha, dependendo do que a pessoa for devota, né? Então a gente consegue também hoje estar trazendo isso. Então a gente acaba contando um pouco de histórias e vai ficando na família, né? Então Lógico. essa é a intenção que é a Prado Joalheria. Não é... Tudo começa pelo noivado, Sim. que vai lá, escolhe um anel. Aí depois vem a parte, ai, Thiago... E agora? É uma dúvida que eu tenho. Eu vou poder usar meu anel de noivado no meu casamento? Ah, isso é uma dúvida, E também o lado, né? Tipo, Nossa. também tem O lado, Isso o é lado. muito... lado, Cada gente. pessoa me diz uma coisa. Não. Ah. O lado certo, quando você pede alguém em compromisso, é sempre do lado esquerdo. O direito é época de adolescência. É a famosa Tá aliança errado, ó. de prata. Eu vou trocar. Ixi! Maria. Mas vivendo e É, aprendendo. exato, olha, aprendeu agora. Agora. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. É. E sempre Hum. e sempre levando a parte do solitário para trás e o aparador para frente. E a aliança, quando vier, fica entre o meio dos dois. Ah, faz um entendi. sanduíche. Faz um sanduíche. Ó, Gostei. pessoal, a gente tá fazendo aqui, ó, ao Testes. vivo. Testes ao vivo. Eu acabei de Exatamente, trocar. porque a gente Eu tava acaba- quase há 6 meses usando errado. O que queria dizer aqui na mão direita? Nada. Nada. Namorico. Ah, não. Não, Tá me enganando. não. Então isso daí que é bacana. Então sempre a gente acaba usando dessa forma. Entendi. E Thiago, no dia do casamento, como você usa um aparador na frente de um solitário, É. que vai virar Ah. aliança. O aparador vai sempre com as alianças. E o solitário, você já casa com ele, porque você já tá Já tá no- comprometida. Entendi. Legal. Olha que interessante. Então ali vai fazer todo esse ritual para poder vir as alianças Uhum. e depois o aparador. E isso desenvolve o designer certinho no dedo e a gente consegue identificar, ter uma leitura toda, né? Saber a Entendi. história inteira. Exato. E quando a gente fala, então, vamos voltar para esse processual, né? Então tem Certo. o pedido de... Começa ali, né? Sim. É o primeiro produto. O primeiro é o É solitário. O primeiro, é o solitário. Famoso. Sim. Começa. Então aí ali vai vindo, e depois tem para desenvolver a aliança. Exatamente. Uma outra pergunta que assim é clássica, as pessoas perguntam: cadê a sua aliança? Aham. O noivo usa aliança? Pode usar. Pode Não é usar. uma regra. Não é uma regra. Tá bom. Mas No geralmente noivado. Eu tô certo. tá certo. Não Ah. tá errado, não. Então, depois, a parte masculina vem o comprometimento, né? No dia do casamento. Que você já Que a parte- levou até o altar. E é difícil É. chegar até essa parte. Tô aqui pensando. processo. É um processo da vida. Eu posso ganhar uma aliança de noivado, posso ser É, pedido então. também. Também pode. Por que não? Por que não? Eu acho que. E aí, vamos lá. Depois, casamento, as duas alianças. Uhum. Né? A troca de alianças. Certo. Depois, então, pode ter outros, né, na renovação, mas antes, no casamento mesmo. Aí você falou da abotoadura, Sim. você falou da lapela. Lapela também, né? que a gente Conta pra gente. consegue também desenvolver também hoje as lapelas com o monograma também do casal. Isso daí também serve algo de poder presentear o seu noivo, né, no dia do casamento. Uma Legal. troca, gente. É uma troca de carinho, sentimentos. Às vezes, por exemplo, aconteceu um cenário tão lindo
da noiva, presentear o noivo, porque ele tinha perdido a mãe. E isso ficou gravado na mente dele. Ele, poxa, e agora? Eu não vou poder entrar com a minha mãe, aquela coisa. Mas acabou entrando com a filha, ficou lindo. Mas ela fez uma forma tão linda de fazer uma lapela que nós desenvolvemos, que não é uma forma agressiva na leitura. Não é pra quem caricata, vendo. né? Não é forte. Ficou algo bonito, porque a gente levou ele levou a mãe dele no peito, na lapela, e quando ele andava, a gente tem uma técnica bem legal na Prado, que vai montando a Conforme figura, a sombra, da forma a luz bate. luz. Aí vai montando a mãe, então que ficou lindo. incrível. E atrás a gente colocou a data do casamento, o monograma, que e ela demais. mandou presentear isso quando ele tava lá Se em cima, vestindo. se vestindo com os Que amigos. demais. Ó, fica a dica. Essa dica eu acho que assim, não necessariamente a mãe e tal, mas assim, essa simbologia, né? Sim. É muito Incrível, bacana. Muito, é lindo. que eu acho que é um ponto muito forte de vocês, né? Essa personalização. Né? Queria entrar nessa temática para entender assim, como que funciona esse processo de vocês, esse momento, existe esse papo antes para entender o casal, para conhecer, é sempre o noivo, é sempre a noiva, como que funciona? Olha, eu tento me preocupar com o casal ao máximo. Primeiramente, antes dele fazer uma visita no meu showroom, não é que eu estou especulando ele onde ele vai casar, como não, eu quero saber como que foi, né? Eu faço totalmente diferente, né? Eu quero saber realmente a história do casal, o que eles curtem, até eu chegar a esse pedido, a não ser que eu já conhecia eles desde o fato da primeira, o solitário. Do solitário. Né? Tudo foi ali. Mas às vezes vem pessoas, né, que já noivou e aí vamos fazer as alianças. Não tem essa preocupação com eles, justamente para a gente poder desenvolver algo legal e bacana que conte uma história. Porque fora os monogramas, fora isso, às vezes tem um cachorrinho, tem, sei lá, uma filhinha. Agora foi um casamento agora do final de semana de domingo, foi no Cristo. Então, o casal já tinha um casal de menininha, um menino e uma menina. Aí nós desenvolvemos minimalista a figurinha, né, do casal, a família e mais a patinha do cachorro. Que Que é a data. Então levamos isso também para dentro da história família, deles, né? para a família. E ficou incrível, ficou lindo o casamento. Mas assim, aí nessa formatação, aí você faz uma reunião com o casal, como Faço que... tudo isso. Aí depois eles são convidados para ir no nosso showroom, onde a gente recebe, aí a gente quer entender, onde a gente tem o livre-arbítrio de perguntar gostos, né? gostos. Você curte pedra? Não curto? Você quer também uma o aliança? ouro, né? Amarelo. Amarelo, champanhe, branco, rosé. E existe uma regra pra, tipo, aliança tem que combinar, tem que ser igual. Isso é interessante. Vamos falar então de moda, né? É. Hoje em dia a moda, ela desenvolve, você não pode mais se apegar. Se a fivela do sapato, da bolsa, for de cada um de uma cor, ok. A mesma coisa trouxemos hoje para joias. Usar essa liberdade, né? Então a gente hoje tem modelos de aliança que unem as 3 cores. Hoje em dia tem as 4 cores, que é o ouro negro também, que desenvolvemos também essa parte. Então Que é legal. legal, porque não fica restrito, até mesmo com a roupa que você tá. Mas look. a aliança do casal tem que ser igual. Tem que ser igual. O mesmo- Às vezes tipo assim, o o que mesmo ouro. acontece... Com pedra, Exato. sem pedra. Exato. O que acontece... Tem que ter uma sinergia. Tem que ter, pra Tá. formar o yin yang também, né? Que tem tudo. Senão fica... Fica tudo estranho. Não, vamos fazer algo. O que pode acontecer é, de repente, a anatomia da sua mão é diferente da dele. Então, o que a gente tem que fazer?
a gente faz sobre medida. Então, às vezes, fica a sua com 3,5 milímetros, a dele pode chegar até 4 a 4,5. E isso, esteticamente, na sua mão vai estar perfeito e na tua também. Então, senão não ficaria uma aliança sobre medida. Entendi. Entendeu? E assim, uma dúvida que acho que você deve receber bastante quando o noivo, né, prestes a ser noivo, tá na dúvida do tamanho do dedo para fazer o pedido. Qual que é a sua recomendação? Olha, vamos fazer uma surpresa. Pegar aquele anel que ela mais usa. Mas aí você vai ter que dar uma boa desculpa, né? De sumir com esse anel. De sumir com esse anel. Meu Aonde Deus. eu deixei? Putz, eu não vi. Mas era uma mentirinha saudável. Ou se não, quando ela estiver dormindo, ou se não, começa a visitar alguns lugares pra gostar. Vamos testar. Vamos testar, vamos ver. E acaba sendo assim. Pra ser realmente surpresa, né? Porque eu acho que o pedido, ele é, né, Exato. muito significativo por isso. Ele tem que ter esse frio na barriga, digamos Tem. assim. Sobre anel de noivado, assim, no solitário. A gente sempre tem essa coisa, essa tendência, essa moda que é um diamante, né? Um oval, redondo, enfim. Mas não necessariamente precisa ser um diamante, né? Olha, hoje em dia tá usando muito aquilo que as pessoas gostam. Não tem mais isso. A regra, né? Aquela o protocolo. regra, aquele protocolo. No casamento como um todo, né? Sim. Muita coisa tá caindo Mudou. por terra. Porque a gente tem que colocar a nossa identidade. Se você gosta muito de uma turmalina, Paraíba, é chiquíssimo. E aí você é o cara que vai puxando isso. E desenvolver que vai desenvolvendo. isso. Com certeza. legal. Isso é muito. É, porque que nem. único, né? Lembra que na época da a Lady Di, né? O anel Sim. da Lady Di foi assim, ó. O replicado, aquela, né? O azul safira. Safira. Exato, porque acho que assim, não é nem só modismo e tal, mas é mais essa simbologia, o que a pessoa vai usar, vai carregar. E joia é isso, é a gente poder projetar algo que a gente gosta, que a gente quer. Então acho que a gente tem que ficar muito à vontade, Sim. né? Muito. E aí agora, voltando pra temática do casamento, o Certo. grande dia do casamento. Certo. Conta pra gente as histórias, né, que você já viu acontecer no dia. Tem muito de noivo esquecer a aliança, não tem? Tem. Clássico. Clássico. Esquecer. Tá tão com a Esquecer. cabeça tão... Esqueceu no quarto. Aí lá vai a assessora, por isso também tem que Correndo. ter uma boa assessora também. Isso aí é imprescindível. Tem que ter alguém ali que tem tá que estar sabendo alguém de tudo, né? Checklist, né? Checklist Aliança. fazendo. Aí o noivo chegou, mas isso não aconteceu, porque tinha um bom profissional também que estava trabalhando. Cadê as alianças? Ai, não tá aqui no bolso como combinado. Então sobe pro quarto pegar. Porque é isso, gente, o fotógrafo vai tirar a foto. É. Então, começa antes, né? Desde lá do perfume, desde os acessórios, o que tá colocando, a grinalda, nossa, o perfume. Então, esses momentos todos fazem a diferença no álbum, né? Então, Sim. tem que estar com um profissional qualificado, com um bom olhar para poder entender, para não esquecer. Se não um profissional, alguém responsável. Que Exato. não sejam os noivos. Exato. Com a cabeça, independente do tamanho e formato de casamento, estão com a cabeça em outro lugar. Estão. E, né, que a gente falou, a aliança é o detalhe mais importante de tudo Sim. aquilo, né? Pra efetivar o casamento. Já pensou chamar que estraguem as alianças? E aí, cadê? Teve um Está no episódio. quarto. Teve um episódio aqui que agora eu não vou me recordar qual deles, mas que aconteceu isso, o quarto não era perto, tal, enfim, era um destination. Nossa. Tiveram que pegar emprestado dos pais a Ah, é aliança verdade. para Nossa. fazer às vezes ali do casamento, ou seja, Fazer Pode um- acontecer. Pode acontecer. E acontece. Acontece. e aí dentro do universo de casamento, você falou da abotoadura, você falou da lapela, a gente falou das alianças, Claro. obviamente. Tem também a parte do penteado, visagismo do da visagismo. noiva, sim. Como que funciona isso também? Essa parte da nossa consultoria é bem interessante, porque sempre a gente está envolvido com o profissional da beleza, porque às vezes a noiva, né, ela sonha com penteado,
que também nem é formato do rosto dela. E um penteado, nem todo mundo hoje pode usar um coque bailarina também. Então, por conta de formato do crânio, essas coisas. Então, tem que ter um topete, tem que dar uma disfarçada, porque o cabelo faz a parte da moldura, né, do rosto. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, assim, às vezes tem peças que são grandes, que vêm com aquela referência, você fala, olha, discretamente, você não tem o cabelo, o volume para poder estar usando essa peça. Tem com a pastinha do Pinterest e fala assim, eu quero isso. Nossa, é o que mais vem. Mas você pode usar, mas vamos diminuir um pouco. Mas vamos criar um pouco mais, porque aqui, ó, não vamos copiar. Vamos Exatamente. criar. Se a gente tá falando de personalização, Exatamente. tem que ser só pra você. Exato, né? Porque é muito triste, né? A gente também não poder colocar a arte aí pra fora, Exato. né? Mas é bem legal porque acabam confiando. Então é legal porque a gente vai montando. Eu mesmo quem faço essa criação, eu não passo nem pra outras pessoas. Hoje, o que eu faço mesmo dentro da joalheria é levando o tempo nos terços que eu faço. Ah, os terços tem, é verdade. Tem isso também. isso Sim, Gente, porque é eu não muito gosto detalhe. de passar para os meus funcionários fazer, então eu gosto eu mesmo de estar fazendo e a parte da grinalda. É, porque daí tem São o mais véu. detalhes. Porque eu misturo porcelana, misturo ferragem, Nossa. misturo solda. E ninguém tem o mesmo cuidado que eu posso ter, né? Os meninos estão ali mais acostumados a fazer a riviera, o brinco. E eu vou com aquele detalhe porque é criação da minha cabeça, né? Porque o papel, o projeto aceitou tudo, né? E depois a gente tem que cumprir. Ah, e tem noivas que gostam, né, de coroa. Gosta, mas a gente sempre induz aí elas, que hoje em dia as Porque coroas... tu tem que já ver... foi a época da coroas, tá? Uhum. Hoje em dia é mais assim, uma flor em porcelana fria, não de borracha. Tá. Ah, legal. Conta mais dessas legal. tendências Então, é mais, hoje em dia, levando o floral, o arabesco do vestido. Então, a gente pode fazer algo em arabesco, uma coisa mais, assim, contemporânea. Então, hoje em dia, a gente consegue conduzir ela para depois ela poder usar essa outra peça em outra ocasião. Às vezes, Thiago, mas eu quero locar, fazer eu falo, gente, e depois você vai... Vamos ter uma história. Ter uma Você não sabe sua, se né? pode ter uma menina, aí entra o Savage Blue, né? Vocês já ouviram falar? Uma coisa emprestada, uma coisa roubada, e vai indo, né? Que são azul, as tradições. né? Exato! Ah, uma coisa roubada eu não sabia. Tem também. E pra poder dar É certo. pra dar sorte. Pra poder dar sorte, tá ali no... Gente, já tô começando a pensar. O que eu vou roubar? Não, mas de uma forma sutil, sim, sabe? Consentida, né? É, exato. É pro meu casamento, eu só preciso Eu tô ficar pegando, feliz, mas não vou devolver. Me empresta sem Ai, devolução. né? gente, isso. muito bom. É o que faz a história, né? Então a gente acaba induzindo a pessoa, ela fala, opa, peraí, então eu vou ter que levar essa grinalda e vou querer guardar, porque às vezes o vestido acaba sendo o primeiro aluguel, acaba devolvendo. E assim, gente, o vestido, às vezes tem histórias, né, que estilizam novamente algo Pra pra dar outra noiva, enfim, mas aí eu já não sei como funciona, mas a grinalda, então a gente faz algo atemporal, né? Essa é a palavra, pra poder eternizar e poder nunca sair de moda. E uma dúvida, assim, você provavelmente, né, a noiva mostra pra você o vestido, né, o escolhido, e daí quando ela quer pra essa parte, o colar ou o brinco, a gente sempre fica naquela assim, ai, tem que ser um brinco, sei lá, um solitário, um detalhe pequeno, mas eu já vi muitas noivas também com brincos grandes. Sim. E se isso, tipo, é bacana, é mais difícil, porque exige uma combinação, né? Exige. Por A conta gente do véu, precisa conversar. né? Tudo tem que conversar. O que eu falo? Não é só fazer joia, não é só comprar joia. Para você fazer tudo isso, por isso que eu falo que a nossa consultoria é muito importante. Porque a gente não acompanha só a noiva, só ali nos finalmente. Não, porque eu tenho que entender o que o estilista vai colocar no seu vestido. Tá. Eu preciso entender se vai ser gola alta, se vai ser O decote. se vai ser decote princesa. Tudo isso interfere o padrão de um colar.
Que demais. Então a gente tem que ficar atento a isso. Ou seja, é um processo. É um processo. Aí tem noiva que fala, tá bom, mas eu quero um brinco um pouco grande. Mas assim, o brinco, gente, pra ficar ideal, ou ele fica em formato botão, ou ele tem que descer do maxilar pra cá. Porque senão acaba te achatando. Olha essa. É bem interessante Dica, isso. mais dica. Mais dicas que a gente vai dando, porque não é só pôr uma joia. Aham. Você tem que entender o que você está usando. Então é isso que eu gosto de explicar pra pessoa. Tá. Então, por exemplo, eu quero um brinco de pérolas, igual eu desenvolvi para uma noiva, ficou incrível. A gente fez um solitário de diamante e nele eu fiz um extensor, porque ela casou no campo. Então, para dar um ar mais, sair um pouco mais, ficar uma coisa, ao mesmo Da tempo formalidade. clássico, da formalidade, a gente brincou com um extensor, que eu coloquei umas pérolas pequena, média e grande, uma gota de pérola, e ela vai ter um brinco 2 em 1. Ela pode usar depois. Depois, Super imagina. versátil. Super, vou para um coquetel, deixa eu pôr meu extensor. Vou estar no trabalho, deixa eu tirar. E é algo que você vai usar a longo prazo, não curto prazo. Então é isso que eu falo. Às vezes muitas referências não vai te atender depois. E falando nesse prazo, qual que é um tempo confortável para todo esse desenvolvimento? Olha, geralmente algo bacana, né? Pra gente poder trabalhar, desenvolver tudo isso é algo entre 7 meses, 1 ano e meio, né? Então, ó, ninguém deixa para última hora. Não. É? Não, porque senão depois não acha o profissional qualificado para poder te atender. Porque eu trabalho com agenda. Aí você acaba ficando refém do que já tem ali de prateleira. Exato. Não é o seu trabalho. Não é que meu trabalho. totalmente Mas a personalizado. gente tem os prontos também, porque tem que ter. Mas eu Na gosto emergência, de né? fazer. Exato, porque é emergência, gente. Emergência acontece. Tem Às muitas. vezes precisa de Dá um casamento de 3 meses. É bem isso, mas gera e a gente tem. Como a gente é fábrica, então como a fábrica é nossa, então, por exemplo, assim, teve um caso que o noivo foi fazer o ensaio fotográfico, foram para Salvador, o casal, e aí ele foi fazer um mergulho. E eu já tinha avisado lá atrás, gente, tem que ficar a aliança tem que emperrar um pouquinho e depois sair. E, não gosto de nada me prendendo. Ou seja, Não, ele perdeu. ele perdeu. Aí eles estavam no hotel, aí a noiva falou, onde está a sua aliança? Aí ele falou, acho que ficou pro mar. E o casamento é daqui 5 dias. Sorte que eu tava com um projeto, sorte que eu fiz o projeto, aí eu fiz em 4 dias entregando pra ele Mas, um olha, perrengue não chique. façam isso em casa, Não façam façam. É isso que eu falo, entendeu? Tem que escutar um pouco o profissional nesse sentido, porque eu tô ali pra justamente não acontecer essas situações, Sim, claro. Exatamente. né? E conta pra gente, assim, desses briefings malucos que você já deve ter recebido. Porque quando a gente fala de personalização, tem noivos com muita personalidade. Quer trazer tudo. Sim, tem. O que você já pegou de briefing que você falou, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eles E se como encontraram num boteco. Aí, depois, nunca mais um largou o outro. E o primeiro brinde deles, eles me contando, era exatamente uma caneca de cerveja. Tá. Aí, eles me contando. Aí eu falei, gente, mas tem que ter o lado legal desse casal. Que horas aí? Aonde que eu vou entrar com isso? Aí eu falei, gente, já sei. Uma aliança vai brindar a outra. Peguei uma taça e a outra, o brindezinho. E um pouquinho de chopp, caindo um pouco pro lado dela e pra dentro. Holograficamente. Ficou incrível. Ficou demais? Ficou. Que legal! E isso daí me deu uma repercussão muito grande no Insta. Por conta dessa história. dessa Porque história. é história, Nossa! né? E é verdade, real. de E a noiva verdade. lá falando, depois todos os comentários, olha, eu pensei até um pouco de chopp indo pra outro e um brinde Gente, essa é boa. da aliança. Que legal. Então isso foi o
E assim, tudo faz parte de um papo, porque se você não tivesse feito essa imersão no casal, essa história talvez teria ficado pra trás. Batida. Você ia lá, ia ser só comprava mais uma aquele aliança modelo e já te entregavam daqui 15, 20 dias. Olha, isso é que a gente fala Que é de alta escala. profissionais, né? Existem profissionais e profissionais. Exato. E aí, voltando nessa parte do tempo, né? Do timing, desse cronograma ideal para os noivos. Então, Sim. por exemplo, 7 meses, 8, vamos pôr 8 meses? Que a gente sabe que noivo, Sim. né, não cumpre muito isso. Deixa tudo para a última hora. Então, uns 8, 7 meses. Exato. Que é o que a gente também recomenda, né? Para listas, para pessoas já... São coisas que você já sabe que vão acontecer. Já. E é um processo. Então, quanto antes você se planejar, melhor, né? Então, nesse mesmo formato de listas. E aí, entrando na temática de listas, a gente queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que você é casado. Sim. Contou aqui nos bastidores pra gente. Exato. E a gente queria muito saber, hoje, se você fosse casar de novo, o que não poderia faltar na sua lista de presentes? Eu acho que bandejas e taças, que eu sou apaixonado por isso. Vários tipos de taça, eu acho que, Uma você fazer uma composição de mesa taça. posta, te dá uma Legal. liberdade tão grande de você poder receber. Depois, assim, a pessoa que te dá, você chamar num jantar, tá tudo ali no belo, acho que isso é incrível. É algo que marca bastante, né? Tudo E acaba num bom brinde. Eterno Sim. também. E eterno também. E aquele presente, assim, que ficou marcado. Como você já é casado, o que assim, hoje você olha e fala, Nossa, o que eu gostei de ganhar foi algo que os meus amigos também fizeram e compraram. Foi vários tipos de pedras. Então, eu já ia comprar isso pra minha casa, mas quando eu vi isso chegando, que não tava na lista, você possa imaginar como pode ser também a criação da pessoa. Sim, pegaram a temática, né? Pegou. sabe, conhece o casal. Conhece o Conhece casal. o casal. Acho que isso também tem uma... E traz muitas um- pessoas perguntando o que a gente ia montar, não sei o que, fazer. Super legal. E Que é demais. isso. E assim, como você é casado, trabalha nesse universo, conversa com muita gente, aliás, você só fala disso, né? Quase, né? Você vive um eterno casamento. Eu vivo. Tá sempre casando. Tô sempre casando alguém. Qual que é a sua recomendação para essas pessoas que estão assistindo a gente que vai casar, né? Sobre relacionamento, sobre casamento, sobre esse processo como um todo. Enfim, sua dica de ouro. A minha dica de ouro: curta todos os momentos. Não se estressem. No sentido, confia até mesmo onde você vai deixar, né? A lista dos casamentos que vai chegar. Isso é muito Exatamente. importante. Exato. Então, por isso que eu falo, a gente qualificando bons profissionais, você deixando eles abrirem muito mais o leque aí para vocês, deixar o conhecimento deles levarem vocês pelo nosso conhecimento, eu acho que é incrível, gente. Porque isso daí no final dá tudo certo. Porque se a gente trabalha sob pressão, sei lá, é um dia que às vezes eu não posso acordar bem, mas é normal do ser humano, mas a gente tem que colocar isso sempre pra cima, né? Pra essas coisas nunca chegarem. Então, quando vem uma energia ruim, eu sou movido a energia, né? Acaba vindo algo que não sei, né? Pode Processo acontecer um tem que ser imprevisto. leve. O funcionário foi lá, martelou o dedo, sabe assim? Então, deixa levar. Que Por isso tudo a antecedência. Por isso pra a você antecedência. realmente ter um Porque a trabalho gente tem que impecável. entregar ainda a data, sempre a gente entrega 15 dias antes do casamento real do casal. Então, eu já me preocupei com tudo isso. Então, não adianta ficar, por exemplo, ligando, deixando a ansiedade te levar, né? Eu acho que tem que deixar o profissional aí Tomar conta. tomar conta. Muito bacana, Thiago. A gente está aqui finalizando esse Com episódio. Queria muito te agradecer Foi por muito todo esse legal. papo. Muito legal, seu carisma também. Tipo, Obrigado. eu acho que assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui naqueles profissionais que a gente entrevista, que tem um brilho no olhar genuíno, né, de trabalhar com casamento, que não é fácil. Não Por é. mais bonito que seja, por mais é um processo que é muito, você tem que ser muito cauteloso em todas as
pontas, né? Todas as arestas. E trabalhar com profissionais assim, com brilho no olhar, com vontade, E com muita com criatividade, muita né? criatividade. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Foi Eu muito que fiquei legal. muito feliz. Eu amei, tirei várias Nossa. dúvidas. Tirou dúvidas ao vivo. Ao vivo, Isso já, é muito já até bom. mudei, ó. Tá casada de novo. Tá casada de novo. Muito obrigado. Obrigado a pelo seu vocês. tempo e parabéns pelo trabalho. Muito Deixa obrigado. seu arroba para as pessoas te acharem, acompanhar seu trabalho, que vale a pena. É um artista. Obrigado, gente. Hoje o nosso Instagram é Prado Joalheria. Lá vocês encontram a gente, tanto no Instagram, tanto no TikTok. E, enfim, estamos nas redes. É isso. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigada. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima. Ficou bom? Oi.